Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, a tua casa, esse despertar divino, rico e poderoso, do qual o próprio Deus, Criador, Pai, nos despertou e nos deu mais uma oportunidade rica, divina e poderosa, mais um milagre de vida, só de termos acordado, só de estarmos aqui de pé, vivo e mais o amanhecer, e além de estar vivo, vivendo uma vida em Cristo Jesus, o autor da vida, porque o que me adianta eu estar vivo e não estar vivendo uma vida no autor da vida, uma vida que ainda não vive, uma vida em Cristo é uma vida que ainda está morta espiritualmente, não tem propósito divino sem estar no caminho de Jesus. O propósito começa a partir do momento que você passa a reconhecer Jesus na tua vida como o único e suficiente Salvador da tua alma. Aleluia. Então que você reconheça em primeira instância quem te acordou, quem te permitiu mais um despertar, mais uma oportunidade de você se resolver. Mas em que? Em tudo que precisa ser resolvido. Até que Jesus venha, tem muitas coisas a serem construídas, a serem reconstruídas na minha e na sua vida. Coisas a serem derrubadas, coisas a serem desconstruídas, para não atrapalhar o agir de Deus na nossa vida. Teve coisas que foi levantada sobre nós mesmos, mediante atos nossos, que tem que ser derrubado. Eu uso isso quando eu falo com alguns abençoados, alguns irmãos que passam por situações de prova, de luta ou de vícios, de hábitos ruins, pecaminosos. Não que a gente não passa, mas tem gente que acaba se enredando em áreas de vício, áreas permanentes, contínuas de hábitos pecaminosos, vidas que ainda não foram libertas totalmente. Um dia eu falei para uma pessoa assim, eu falei, uma bolha, ela só é estourada se quem está dentro dela estoura. Se você não estourar algumas bolhas que foram formadas na tua vida, como ciclos repetitivos, isso vai fazer parte da sua vida. Então estoura essas bolhas e continua marchando para frente. Aleluia. Quando se fala de marchada, é para frente. Quando se fala de marchada, é adiante. Aleluia. Aquele povo no deserto com Moisés, próximo ao Mar Vermelho, todos ali na caminhada, para passarem do outro lado, do qual o próprio Deus diz para Moisés montar o cajado por mar, e o mar se abriu, mas antes o exército de Faraó desistiu, o próprio Faraó desistiu da última liberação das pragas e reuniu todo o exército para irem atrás daquele povo que estava sendo conduzido por Moisés. E aquele povo vendo aquela tropa de Faraó, 600, 500 cavalos de guerra vindo. Você imagina aquele barulho, aquela terra, aquela poeira levantando, e o povo com medo começou a clamar, a falar para Moisés, Moisés, e aí? E não podemos esquecer que poucos dias ou momentos antes, Deus já tinha livrado aquele povo de muitas coisas da mão de Faraó, inclusive das 10 pragas, fora as outras coisas, fora do peso de escravidão de Faraó. Deus tinha livrado totalmente eles da mão da escravidão de Faraó. Aleluia. Eles estavam sendo libertos de uma vida ali de pecado. Amém? E estava sendo trazido para uma vida com Deus após a passagem do Mar Vermelho. E Moisés clamou a Deus, pedindo ali um auxílio para Deus, O que eu vou fazer? O mar está à frente, Faraó está vindo, estamos aqui. Deus falou para Moisés, Moisés, diga a esse povo para que marche, vá adiante, ou seja, vai até o limite, vai até o mar, até o mar, que lá eu vou falar com você. Tem situações que a gente já vê de longe e não quer enfrentar, sendo que a gente nem chegou. Deus às vezes vai se revelar, fazer esse manifesto no nosso meio, quando a gente resolve encarar a situação, indo de frente, marchando. Deus falou para Moisés, diga a esse povo para que marche, porque vocês estão me clamando, vocês esqueceram de tudo que eu já fiz até pouco tempo aí. Não podemos esquecer das coisas que Deus já fez na nossa vida. Aleluia. Reconheça que você está de pé, você está acordado. Nesse momento agora você é um milagre de Deus. Deus tem missão na tua vida. Não acabou. Quando Ele estiver te acordando, é sinal que Ele tem algo para fazer. Aquele que começou a boa obra, diz a palavra do Senhor através de apóstolo Paulo, uma das suas cartas ao Filipenses, se eu não estiver enganado, é fiel para terminar. Amém? Então que Deus seja louvado nesse amanhecer
na tua vida, rico e poderoso. Não tem nada maior do que você estar acordado e reconhecer quem te acordou. Senão vai ser só mais um dia. Mais um dia repetitivo, com coisas que às vezes você sabe do que já vai acontecer, mas quando você reconhece quem te acordou, passa a ser um novo dia. Quando você não reconhece, passa a ser de qualquer jeito, só mais um dia, mais um, mais um, mais um. Mas quando você reconhece, mais um novo amanhecer, mais um novo de Deus se inicia na minha vida, porque a bondade e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. Deus seja louvado. Irmãos, estou aqui para falar um pouco de milagre. Estava folheando as escrituras sagradas do Senhor e a Bíblia é muito viva, né? É uma passagem muito conhecida, mas o Espírito Santo nos revela sempre de uma forma diferente, de uma visão diferente. E o Senhor me revelou dessa forma agora a passagem da mulher do fluxo de sangue, no sentido da busca, né, pela fé, e que a cura e o milagre não é sinal de salvação. Aleluia! Fica conosco em nome de Jesus para que essa palavra possa ser entronizada na tua vida, na tua mente, e você possa se sentir edificado, para que a sua fé aumente em nome de Jesus. Não que você não tenha, mas a fé não tem limite para ela ir aumentando mediante você ir buscando e exercitando ela. Coloque ela para ser exercitada. Aleluia. Não espere momentos para você usar a tua fé, pois ela habita, pois ela está em ti. Amém? Livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Aleluia. Eu vou começar do 43 em diante. Capítulo 8, do 43 em diante. Do qual Jesus vai relatar a caminhada da mulher do fluxo de sangue, do qual ele passou, encontrou Jairo, e depois no mesmo caminho a mulher que tinha um fluxo de sangue, do 43 em diante. Amém? E eu vou ler o tema para os irmãos, antes de tudo. Não, primeiro eu vou ler o texto, depois eu leio o tema. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Há 12 anos que aquela mulher sofria com uma hemorragia sanguínea e não havia dinheiro do qual tivesse alguém, né, profissional da área na terra naquela época que conseguisse, né, sarar aquele problema ou curar aquela doença na vida dela. Mas o que me impressiona aqui nessa passagem é que ela continuou persistindo, continuou buscando, não desistiu, por mais que já tinha se passado 12 anos e não havia um profissional que poderia tratar o que estava acontecendo na vida dela. Aleluia. Vamos por partes. Tem coisas na nossa vida que não vai ser um profissional da área que vai tratar. Vai ser um profissional, um espiritual, um imortal, um grande eu sou da parte do Senhor. Vai ser Deus que vai operar, um médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Quando nos limita aqui na terra, naturalmente, a palavra do Senhor diz que, através de Marcos, no capítulo 11, 28 ou 26, que aos nossos olhos muitas coisas parecem não ter jeito, está acabada, mas aos olhos de Deus tudo é possível ao que crê. Amém? Essa mulher tem um ato de fé muito forte, porque fala que havia 12 anos que ela estava passando por isso, e mesmo assim gastando dinheiro com profissionais da época para tentar descobrir como parava aquilo ou diminuía, e não conseguia, e mesmo assim ela continuava buscando a tua cura. Aleluia. Deixa eu continuar o texto em nome de Jesus. Não desista de buscar a cura para a tua doença. Não desiste de buscar o milagre para a tua vida. Amém? Às vezes você está esquecendo de buscar no sobrenatural. Vai bastar uma oração sua ao Senhor, crendo com fé, e verás a glória de Deus se manifestar na tua vida. Amém? A palavra do Senhor diz que aonde impormos as mãos, né, serão curadas, enfermidades serão curadas. E às vezes nós mesmos desacreditamos da palavra que já foi escrita ao nosso respeito e não fazemos, às vezes, atos do qual o próprio Jesus aqui nos ensina a fazer e a manusear com fé. Amém? Continuar o texto, 44. Chegando por detrás dele, Jesus tocou na tua veste. Jesus estava passando por aquele lugar naquele momento.
E naquela época se ouvia muito falar dos milagres de Jesus. Mesmo antes dele chegar no lugar, já chegava a informação de que havia um homem, uma pessoa que chamava Jesus, que estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. As pessoas já ficavam esperando ele passar naquela rua, naquele lugar ou naquela casa. Tem um louvor, né? Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa. Aí hoje você entende um pouco Jesus sempre caminhando, e por onde passava, multidão ali eram curadas, vidas eram tratadas, vidas eram libertadas. Amém? E aquela mulher ouviu falar que Jesus estava passando ali. O texto não fala, mas ela ficou em posição. Aleluia, ela estava em busca da cura dela com fé, e naquele dia ela estava convicta que ia ser curada. Hoje estamos amanhecendo mais um dia, mais uma terça-feira em nome de Jesus. Eu não sei qual que é o teu problema, qual que é a tua prisão, qual que é a tua doença física, espiritual, natural. Eu não sei que área que é, mas se você acordar com a fé em Cristo Jesus e reconhecer que Ele te permitiu mais um dia e que Ele tem coisas para fazer na tua vida, inclusive te curar, te libertar, te sarar, te renovar e te restaurar, com fé, com a tua boca, declarando com o teu coração, creia que o Senhor fará maravilhas em tua vida. Então, que não seja só mais um dia com as coisas que você estava vivendo até ontem, mas que hoje você possa ter a convicção de que Deus é na tua vida e que há cura para tudo que você está passando. Basta você buscar, basta você declarar com a tua boca e confessando com o teu coração, com fé. Amém? Vamos continuar o texto. Aleluia. E chegando por detrás de Jesus, tocou na tua veste. Aleluia, Jesus. Quero dar um resuminho aqui rapidinho sobre a parte da veste, sobre a parte da orla, sobre um costume judaico, a roupa que eles andavam naquela época. Fala de uma das 4 borlas que faziam parte do manto usado pela maioria dos judeus, para a maioria dos homens judeus, que Jesus usava também. Jesus ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Elas eram na cor azul e lembravam Israel que a sua ajuda vinha do alto. Olho para o alto, de onde vem meu socorro. Aleluia. E também da responsabilidade que eles tinham de guardar a lei. Deus seja louvado. E logo estancou. A mulher chegou por detrás de Jesus e tocou nas tuas vestes. E logo estancou o teu fluxo de sangue. Buscou, tocou, sarou. Na mesma hora parou aquele fluxo de sangue que fazia há 12 anos que aquela mulher passava por isso. Aleluia. Tocou com fé. Amém? E disse-lhe Jesus, quem é que me tocou? Lembrando que havia multidões naquele lugar, passando por aquele momento. Mas a mulher que tocou com fé, convicta que podia ser curada pelo nome sobre todos os nomes, ele a sentiu. Jesus sabia quem o tocou, mas eu vou trazer aqui algo muito forte, porque não adianta você ser curado, receber bênção, né? Receber milagre e não apresentar quem curou a tua vida, quem fez isso na tua vida, não declarar, não testemunhar. Tem gente que recebe tudo isso e vira as costas e continua no caminho normal e sai fora do sobrenatural. A pessoa recebe o sobrenatural de Deus e volta para o caminho normal do mundo. Jesus sabia quem tinha tocado, mas ele queria ouvir. Aleluia. Queria ouvir da tua boca. Ele quer ouvir da tua boca o que ele fez na tua vida, para que ele continue operando, habitando na tua vida, para que você não esqueça de tudo que ele fez, para que você não volte para onde ele te tirou. Amém? Pega as palavras em nome de Jesus. Não volte para lugares que Deus já te libertou. Não torne a abrir portas que Deus já fechou. Não torne a viver em ambientes que Deus já te tirou. Aleluia. Quem que me tocou? E negando todos, disse Pedro, que estava com ele, mestre, a multidão te aperta, te oprime e dizes quem me tocou? Pedro falando, Jesus, Rabino, mestre, olha o tanto de gente que tem aqui, Senhor. Como que nós vai saber quem te tocou? E Jesus disse, alguém me tocou. Jesus não tocou na mulher, foi ela que tocou nele. A nossa busca fala muito sobre a nossa busca de ir até Cristo, né? Porque ele já veio, ele já está, então temos que só completar e tomar posse. Aleluia. Não foi ele que tocou, foi ela que tocou.
Isso nos diz que o Senhor não nos tocar, nós ainda podemos tocar nele e receber aquilo que necessitamos. Às vezes pessoas ficam esperando, né, Deus vir em forma de teofania, enviar um anjo, aparecer ali, né, corporalmente, né, que nem apareceu para os nossos pais antigos. A pessoa fica esperando cair do céu, esperando alguma coisa, sendo que hoje temos a liberdade de buscar e de viver uma vida em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Hoje temos a oportunidade que os nossos pais e irmãos das antigas não tiveram. Hoje somos templo. Aleluia. Hoje a cura habita em nós, desde que reconhecemos e declaramos que só o Senhor é Deus. Amém? Não precisa esperar vir gente de lá, de cá, profeta usado de lá, de cá. Amém? Você pode buscar. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que o Senhor que te vê em secreto te recompensará no secreto. Mateus 6,6. Aleluia. Vamos continuar o texto, irmão, que tem uma reflexão aqui ainda. É que você vai lendo, né? Deus vai falando e não tem como. Fecha a porta ali, filho, por favor. Mediante você vai lendo o texto, né, o Espírito Santo vai falando através de cada versículo. E eu escrevi aqui uma reflexão que o próprio Deus foi falando no meu coração. Amém? E Jesus diz: quem me tocou? Porque bem conheci que de mim saiu poder, virtude. Quem me tocou, tocou com fé. Quem me buscou com fé foi curado. Jesus está falando ali o seguinte: quem de todo o teu coração entregar causas na minha vida, vai ser entregar causas da tua vida na minha mão, eu vou curar, eu vou cuidar. Jesus está falando assim: não, me tocaram com fé, essa pessoa foi curada, eu preciso ouvir dela. Aleluia, para que eu seja por completo, para que ela seja salva além de ser curada. Tem muitas pessoas curadas, tem muitas pessoas que estão vendo milagre ou receberam o milagre de Deus, mas ainda não estão salvas, porque não reconheceram de onde saiu o milagre. Só receberam, só quis receber, só quis ter, mas em nada de oferecer oferta agradável. Em agradecimento, Senhor, eu reconheço. Foi o Senhor na minha vida que fez isso. Não, simplesmente voltou para a vida normal. Então Jesus falou: reconheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, imagina o Senhor falando ali, não, a multidão parou. Então a mulher ali estava trêmula. Imagina a voz do grande eu sou falando através de Jesus ali, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? Juntos ali, 3 em 1, Trindade Santíssima, aleluia. E vendo a mulher que não podia ocultar, se prostrou diante dele e declarou diante de todo o povo a causa ao porquê havia tocado. Ela não teve nada, ela não reteve nada, contou tudo, e como logo tinha sarado. E ele disse, primeiro ela se prostrou diante dele, declarou diante de todo o povo a causa por ter havia tocado. Se prostrou, né? Reconheceu ali Jesus naquele momento e depois declarou a todo o povo porque ela tinha tocado em Jesus e como logo já tinha sido sarada. Se prostrou, reconheceu, fui eu, e depois testemunhou já para aquele povo que estava ali o porquê que ela tinha tocado Jesus e logo que ela foi curada. Aleluia, da paz, Senhor. Paz, Senhor. Ao mesmo tempo, ela já estava pregando para aquele povo tocar com Jesus, tocar em Jesus com fé, buscar Jesus com fé. Porque a partir do momento que ela tocou com fé, ela foi curada. Então, além dela se prostrar e falar: Senhor, fui eu que toquei no Senhor, eu reconheço o Senhor, Deus dos milagres, aleluia, Deus da nossa salvação. E testificou na mesma hora. Temos que testificar os milagres de Deus na nossa vida, para que outras vidas sejam tocadas e viva também os milagres de Deus. Amém? Apóstolo Paulo vai dizer que somos testemunhas vivas, carta viva, onde estivermos, temos que testemunhar o Cristo que está no nosso interior, o Cristo que salvou a nossa vida, para que pessoas também sejam salvas. Amém? E lhe disse, e depois de tudo isso, o que Jesus falou? Filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ela tinha sido curada, mas ainda não tinha sido salva. Mas quando ela declarou e testemunhou de onde saiu o milagre, de onde saiu a cura, Jesus falou: filha, tá bom, era só isso. Vai em paz, você está salva. Aleluia. Tem gente que está confundindo as coisas terrenas, tem gente que está confundindo as coisas daqui da terra e achando que está tudo bem. Às vezes por estar curado nisso, naquilo, por estar sem isso ou aquilo e estar vivendo uma vida ali totalmente prazerosa com as coisas daqui de baixo e não ter nada do céu, acha que está tudo bem. Mas enquanto você não reconhecer Jesus na tua vida, você não vai ouvir o vai em paz, você está salvo. Enquanto você não receber Cristo na tua vida como o único suficiente Salvador da tua vida, você não vai ouvir da voz dele: está salvo, está no caminho, persevere, seja fiel até o fim.
Aleluia. Ela tinha sido curada, mas Jesus quis saber, quis ouvir de onde saiu essa cura para ela testificar. Jesus sabia, irmãos. Jesus é Deus, Deus é Jesus, onisciente, onipotente, mas queria ouvir dela. Declara de onde saiu e como foi. E a palavra fala, deixa claro, quando Jesus pergunta, me tocaram e saiu o poder de mim. Então a mulher vendo, ela tremeu. E prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante todo o povo a causa do porquê havia tocado. Tremeu, reconheceu e diante de todo o povo falou porque tinha tocado. Testemunhou, já falou ali tudo que Jesus já tinha feito na vida dela. É isso que Jesus quer ouvir de nós. Que a gente declare o que ele tem sido na nossa vida, para que outras vidas sejam alcançadas. Jesus não é uma caixinha que você coloca e fica aí. Jesus declara, você é boca de Deus, filho. Amém? E vou falar o tema da mensagem agora, já nos 20 minutos. A busca pelo milagre ou a cura em Jesus não quer dizer que estamos salvos, mas o reconhecer e apresentar diante do Senhor é bênção completa. Ela tinha sido curada, tudo ali tinha sarado, mas quando ela reconheceu diante do Senhor e testificou porque que ela tocou, a bênção foi completa. Quando você não corre atrás de Jesus, quando você não está em Jesus só por interesse, mas sim para permanecer e ficar e testifica o que ele fez na sua vida para outras vidas, testemunho, a bênção é completa. Aleluia. Eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido em nome de Jesus para ver se dá para passar as outras reflexões que o Senhor colocou aqui no meu coração. Não desista e sim persista. Não desista e sim persista. Aquela mulher que havia 12 anos que ela estava esperando um milagre, uma resposta de algum médico terreno, mas precisou ouvir um médico dos médicos, Senhor dos senhores, e mesmo assim ela não desistiu, né? Precisou passar ali naquele momento. A palavra diz que ela usou muito dinheiro, né, para tentar estancar e ser curada daquela doença, daquela enfermidade. E mesmo assim, com tudo isso, ela continuou buscando até que chegou o dia do teu milagre. Por isso que o Senhor me deu aqui, como parafraseando em 3 partes, que dividiu: não desista, persista. Eu não sei quanto tempo que algo vem acontecendo na tua vida, mas não desista, persista. Jesus habita, Jesus está. Declara com a tua boca e fica firme no caminho. Não queira só receber e correr, não queira só receber e desaparecer. Ele conhece o teu coração. Tem coisas que ele não fez até hoje, porque se ele te entregar ou fazer, ele sabe que você vai, sumir do caminho dele. E ele se preocupa com a tua alma, com o destino final. Então ele não vai entregar algo que ele sabe que você vai, desaparecer da rota divina. Amém? Aquela mulher não esperou ninguém ir até ela, mas ela mesma buscou em Jesus com fé. Jesus fala: me tocaram com fé, por isso que saiu o poder de mim. E havia multidão naquele lugar, mas quando você busca Jesus com fé, ele vai ser manifesto na tua vida. Quando você busca Jesus convicto que ele pode sarar, curar todas as feridas internas na tua vida, vai ser manifesto isso na tua vida, é mediante a nossa fé. Seja qual for o ciclo, o ambiente, o hall de gente, de testemunhos, de pessoas que estão ao teu redor, se você buscar com fé, será curada. Aleluia. Número 2, a sua fé em Cristo Jesus te cura quando você... A sua fé em Cristo Jesus te cura quando você quem é Ele. Você quer Ele é. A minha letra é meio difícil, abençoados. Tem vezes